Olá, bem-vindos a essa nossa terceira aula, nosso terceiro encontro da jornada O Poder da Fala Black Week. Esse evento que nós preparamos com toda a dedicação e carinho para que você consiga adquirir ferramentas para transformar a sua comunicação e conseguir, de uma vez por todas, se expressar com segurança, assertividade e confiança. Eu sou Carol. Eu sou a Rô. E eu tenho 40 anos que eu estudo o que a mente pensa para depois você conseguir falar com toda a vontade, sinceridade e entusiasmo. Então, fica com a gente aqui. Relembrando, na nossa primeira aula, a gente trabalhou sobre os deslizes que às vezes algumas pessoas cometem e nem saberiam que eram deslizes, como por exemplo a tentativa de decorar conteúdos ou de repetir N vezes e isso acabar sendo uma decoreba que você acha que não, mas acaba seguindo uma sequência muito limitada e isso atrapalha. Outro deslize que comentamos é uma ferramenta que muitos alunos recentemente chegaram para nós querendo usar, que é o teleprompter, mas que sem as ferramentas corretas ele acaba deixando a voz muito monótona e artificial. O terceiro deslize que nós trabalhamos foi sobre o uso correto dos slides, né? Um deslize sobre o uso errado dos slides, como a pessoa coloca informações demais no slide ou se prende demais àquele material, àquela sequência. Então a gente chamou atenção para quais deslizes alguém comete quando usa o uso excessivo ou muito preso aos slides. E o último deslize que nós chamamos a atenção foi para a ideia de um ponto fixo no horizonte, diante de uma plateia, diante de algumas pessoas, ou até mesmo na conversa aqui entre duas pessoas, a pessoa não consegue olhar para o olho do outro, então coloca aquele olhar atravessado, distante, que também é muito estranho e não aproxima as pessoas. Eu estou aqui falando para a câmera, mas eu também tenho a técnica de saber olhar para a câmera exatamente para você achar que eu estou olhando para você e que a gente está conversando. Então, ter esse olhar num ponto fixo ou num horizonte distante atravessando a pessoa é um deslize muito ruim que atrapalha todo o nosso não verbal e a nossa conexão com o outro. Então, se você não assistiu a aula 1, te convido a assistir, que tá muito legal, muito incrível, tem muito conteúdo para você refletir. E na segunda aula a gente trouxe a solução para esses deslizes. Então, esses 4 deslizes que eu comentei aqui, na aula 2 a gente trouxe ferramentas e soluções de como saná-los e, claro, como tudo que a gente faz, tem sempre muito conteúdo, a gente trouxe ainda outras dicas, outras ferramentas interessantíssimas para potencializar, realmente transformar a partir já dessa nossa jornada aqui, a sua comunicação. Então, uma das dicas principais e que eu amo, que a gente trabalhou na aula 2, que foi na aula de ontem, foi sobre o uso dos 3 argumentos. Inclusive, pedimos para vocês participarem lá da nossa comunidade, enviarem áudios dizendo com 3 argumentos o que vocês aprenderam. E ainda trouxemos 2 ferramentas de como usar esses 3 argumentos. Vale a pena voltar lá e aprender. Conversamos muito sobre os gestos, como os gestos devem acompanhar a nossa fala, em contraposição a movimentos excessivos que só poluem, atrapalham a nossa fala. Então a gente deu bastantes dicas ali interessantes sobre gestos. Tenho certeza que você pode aprender e absorver muito bem a ideia que a gente trouxe ali. Outro ponto importante que nós falamos foi sobre cadência e volume de voz. Eu preciso adaptar a intensidade vocal, a velocidade da minha fala de acordo com o público que me espera, de acordo com o ambiente em que eu estou. Teve mais dica, Romilce? Acredito que o mais importante dessas dicas também, para complementar essa dica, nós falamos sobre a questão de falar com frases com sentido. Sabe aquela questão de não falar tudo de uma vez? Então, essas dicas ajudam a você a falar com mais cadência, com mais ritmo e com uma velocidade que realmente vai fazer você falar com a consequência do que você pensa e fala, porque, na verdade,
Eu, Carol, você, nós somos o que pensamos, sentimos e falamos a todo momento. Então, volta na aula 1, assista tudo de novo, anote, mas anote de verdade. Volte na aula 2, eu tenho certeza que tudo que foi falado na aula 1, na aula 2, vai ajudar você a pensar totalmente diferente. Você chegou aqui pensando de uma forma, mas se você assistiu a aula 1 e a aula 2, você não é mais a mesma pessoa. Você já está começando a ser um pouquinho aluno seu corpo, sua fala. Mas olha, eu quero chamar a atenção aqui que essas aulas que a gente está pedindo para vocês reassistirem, anotarem, se envolverem, é importante tirar um tempinho para assistir todo e absorver todo esse conteúdo, porque as aulas estarão disponíveis só até este domingo às 23 horas. Depois elas saem do ar. E a nossa terceira aula de hoje, claro, vai ter também muito conteúdo. Será uma amostra de uma aula completa sobre um tema que a gente gosta muito, que é o tripé do método Seu Corpo, Sua Fala, né, Romilson? Sim, esse tripé eu tenho certeza que só de escutar aqui, você já vai até se movimentar aí de maneira diferente. Primeiro, postura corporal. Claro, a gente tem que ter uma postura sempre elegante e confiante. Segundo, tom de voz. Já percebeu que às vezes você fala algo e a pessoa entende outra? Principalmente nos seus relacionamentos pessoais e até amorosos ou com filho? Então a gente vai falar sobre isso. Também nós vamos falar sobre a importância do uso das palavras. Claro, nós vamos contar tudo direitinho para você e você vai se apaixonar com essa aula e vai querer logo voltar até nas outras aulas também. E ainda nós vamos trazer para você nessa aula de hoje as informações completas para você conhecer o nosso método Seu Corpo, Sua Fala, que agora está online e disponível. A nossa segunda turma vai abrir as inscrições muito em breve, então fica aqui com a gente que no final dessa aula você vai saber tudo que a gente preparou de muito especial para você. Interessante lembrar, Carol, nós estamos na segunda turma, como você está sabendo aqui. Mas se eu for olhar para trás e pensar, Carol, você, da idade que você está, e pensar quantos alunos eu tive, aliás, muitas pessoas me perguntam, Romilson, quantos alunos você já teve? Tentamos fazer esse cálculo. Não deu certo, porque assim, não, eu acredito que, chutando, mais de 5.000 pessoas eu tive o prazer de transformar a vida deles. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando com você, porque eu passei a minha vida inteira estudando com muito afinco para realmente trazer resultados. E é por isso que nesse momento você está aqui comigo, porque você tem me acompanhado e sabe que eu tenho uma dedicação intensa para realmente trazer resultados. A gente não só fala, né, Carol? A gente prova. E desde quando eu entrei aqui na internet, que foi em 2019 que eu abri o Instagram, que eu nem tinha, eu acredito que não teve nenhum dia que quem me acompanha deixou de ver, assistir e se emocionar com todos os nossos alunos. E agora, então, com vocês, mais depoimentos do prazer que a gente tem de transformar a comunicação para uma comunicação realmente confiante e segura. Romilson, querida, hoje eu gostaria de deixar o meu depoimento. Particularmente, eu nem me reconheço no início da jornada. Antes parecia tão difícil essa questão da gente falar, né, com propriedade, com maestria, que é surreal. Mas agora eu percebo qual é a importância da oratória, pois todos nós, eu acredito, que temos algo para proporcionar um mundo melhor. E se a gente souber falar sobre isso, tudo flui, tudo funciona. As pessoas podem colher melhores resultados através de nós mesmos. Então eu só tenho que agradecer a você toda essa oportunidade de poder mostrar para as pessoas a nova versão de mim mesma e com isso ajudar várias pessoas. Gratidão, mestra, porque você realmente abriu uma nova oportunidade. Beijo no coração, gratidão. Muita gente às vezes pode duvidar um pouquinho de mim, pela minha estatura. Eu sou pequena e eu sei que isso é perceptível no palco. Mas quando eu falei, eu vi muitos comentários. Nossa, eu não esperava que ela falasse assim. E isso foi uma coisa que a Romilson me ensinou. Que eu não preciso ter medo ou me calar
ou qualquer coisa do tipo por conta do tamanho que eu tenho. Pelo contrário, eu tenho que mostrar o que eu vim. Não é à toa que nas nossas aulas tivemos exemplos como La Condolessa, que para ser escutada teve que aprender a falar e teve que impostar sua voz. Era uma mulher baixinha no meio de outros tantos homens tão poderosos que não a ouviriam se ela não botasse uma força, se ela não trouxesse uma mensagem. E a Romilce mesmo me trouxe o exemplo da família dela, no qual o pai dela também é baixinho, e ele sempre ensinou para todos da família que eles têm que falar com vontade e para serem escutados. Falei do meu coração para ser ouvida e vou continuar falando assim, não só no Miss Brasil, mas na minha vida. Então, muito obrigada mesmo pelas nossas aulas e por todo o carinho. Vocês duas são incríveis. E foi muito legal porque quem me acompanha desde a época do Miss Brasil sabe o quanto eu fiz já de cursos de oratória aqui. E esse curso me ajudou muito nesse jovem. Tipo, eu precisei colocar em prática, entendeu? Tudo que eu aprendi. Né? Eu quero agradecer aqui a Romilce, maravilhosa, Romilce Colombo, que eu aprendi muito com o método dela, né? Que é Seu Corpo, Sua Fala. Então, eu tive que colocar em prática tudo que ela me ensinou e tudo que ela ensina até hoje, assim, com suas palavras, com seus conselhos. Desde a época que eu fiz o curso, né, do Miss Brasil, e colocar em prática agora com pessoas que são referências, né, de oratória, que têm essa habilidade, trabalha com isso, né, pessoas, artistas que estão no meio. Para mim, essa troca foi maravilhosa e uma experiência única, sabe? Olá, meu nome é Karina Manzi, Universal Woman Brasil 2024 e executiva do setor de tecnologia. E eu acredito que a comunicação é a ferramenta para atingirmos todos os nossos objetivos. Eu sempre gostei muito de falar, e o método Seu Corpo, Sua Fala me lapidou e mudou a forma como eu enxergo a comunicação e a escuta. Hoje, com certeza, estou muito mais preparada para me conectar verdadeiramente com outras pessoas e transmitir a minha mensagem. E eu desejo que esse trabalho tão lindo que a Romilce e a Carol fazem impacte cada vez mais pessoas. Um beijo! Que orgulho dos nossos alunos, né? Realmente é um orgulho muito grande. Mas eu posso aqui dizer para você que talvez você assistindo os nossos alunos falando aqui, você pode pensar, mas eles sabem, é um dom. Eu posso dizer para você que não é um dom. É uma habilidade que pode ser aprendida. E essa comunicação realmente pode transformar a sua vida, não só a sua vida pessoal, mas a sua vida também profissional. Sabe por quê? Porque a autoestima que a pessoa consegue ter, que deu para você ver pelos olhos, pela face, pela forma com que os nossos alunos falaram, a autoestima aumenta muito. E eu tenho certeza, se você quer transformar a sua comunicação, você vai continuar aqui com a gente e vai aprender muito. Então, vamos para a próxima aula, Carol? Vamos lá. Terceira aula, então, como prometemos, será sobre o tripé da comunicação aqui no método Seu Corpo, Sua Fala, o que engloba postura corporal, tom de voz e palavras. Sobre, então, postura corporal, Romilce, o que a gente pode novamente chamar a atenção e trazer inputs para os nossos alunos aprenderem muito? Mais importante na questão da postura corporal é você realmente entender da importância de como colocar o seu corpo. Nós fazemos aqui no nosso método os 3 P's da postura corporal. Primeiro, você prestar atenção no como você coloca realmente o pescoço, o ombro, as mãos. Você precisa cuidar de cada detalhe do seu corpo, porque o seu corpo pode dizer muito ou pode não dizer nada. Então, ao falar, é muito importante, tenho certeza que você já percebeu isso, você escuta uma pessoa falar e a postura que ela se coloca, talvez até olhando para o chão, ou muitas vezes, acontece muito, né, os alunos falam como se estivesse lendo no teto, ou muitas vezes também, será que você faz isso? Ao falar, fala desse jeito assim, então, hoje eu vou falar sobre a importância da, olhando para todos os lados, a gente chama de olhar fugitivo. Então, na verdade, a postura corporal, quando a gente fala postura corporal, não estamos falando apenas só o corpo, mas
cada pedacinho do seu corpo, a maneira de colocar as mãos, os olhos, o músculo da face, os gestos assim na hora de sorrir, porque você já viu aquelas pessoas que querem sorrir e... Então, esse sorriso amarelo não funciona. Então, ao trabalhar com o seu corpo, eu sempre falo, né? O lema do método do seu corpo só fala coluna reta, cabeça erguida e sorriso no rosto. Lema, mas é quase um mantra, tá, gente? Coluna reta, cabeça erguida, sorriso no rosto. Mas além desse ponto importantíssimo, a gente tem que lembrar que os estudos comprovam a postura corporal chama a atenção do outro em 55%. Já pensou? Já viu aquela frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então a forma com que eu chego a conversar com vocês já está chamando a atenção. Por exemplo, eu me arrumei, eu me penteei, eu me maquiei, Carol também. Imagina você sendo chamada para fazer uma fala no seu trabalho. Ou fazendo uma fala no aniversário, agora no Natal, no Ano Novo, e você vai lá de qualquer jeito. Já tive alunas que já vieram falar comigo que, mas eu fui chamada assim de última hora, professora. Pega uma caneta, põe aqui no cabelo e vai lá de qualquer jeito. Lembre-se, a nossa presença vale ouro. Mas quem é que vai realmente honrar a sua presença? Você já pensou nisso? Quem que pode entrar dentro da sua mente para você honrar a sua presença? Então, cuide da sua postura corporal. E você falou, Romil, sobre alguns estudos, e há muitos estudos sobre antropologia forense, por exemplo, você já deve conhecer, ter visto, que faz a análise corporal de depoimentos de pessoas. Então, assim, ali, a forma como a pessoa está num depoimento jurídico, se expressando, há muitos estudos para entender se há verdade, se não há, se há estratégia, se há colocando tudo pela análise corporal. Então, é mais uma forma de você entender como isso que a gente está chamando atenção aqui, de postura corporal, realmente transmite além do que as próprias palavras. Às vezes, como a Romil deu exemplo aqui, eu nem abro a minha boca, mas eu já estou comunicando muitas coisas só de chegar em um ambiente, só de me colocar. Então, é muito interessante você ter essa consciência de como o nosso corpo, às vezes, fala antes mesmo da gente abrir a boca. Tem aquela questão, né? Às vezes a gente precisa, num momento mais de afetividade, às vezes você não quer falar, você está emocionada, mas tem como falar com os olhos. Sorria com os olhos, mostre-se afetuosamente. É aquela questão da presença. A gente chama até de a pedagogia da presença. É você estar ali de corpo e alma, dando àquela pessoa aquele momento importante ali que tanto ela precisa quanto você. Então, cuide realmente de honrar a sua presença. Mas falando em postura corporal, a gente lembra também da porcentagem, Carol, que você conecta com o outro com o tom de voz. E, na verdade, quando a gente fala dessa porcentagem que é 38%, vou te contar outras novas pesquisas que foram feitas. Quando você fala algo, você já percebeu que às vezes você fala algo e a pessoa entende outra coisa? Pois é, foi feita uma pesquisa dizendo o seguinte: como que a gente realmente pode avaliar a questão da comunicação no tom de voz entre as pessoas, tanto nas famílias quanto nas empresas? Sabe o que aconteceu? Essa pesquisa foi comprovado que os piores conflitos existem no tom da voz. Eu tenho certeza que você está lembrando de situações que você vivenciou. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e aí eu trabalhei durante uma semana, me dediquei a entregar um relatório super completo, entreguei o relatório para aquele meu chefe. Eu até vou olhando aqui ver se tinha algum papel para a gente fingir que era o relatório. Entreguei o relatório para o meu chefe. Estou ansiosa pelo feedback dele, pelo retorno dele. Ele demorou uma semana, passava por mim, não falava nada, e eu esperando o retorno sobre aquele trabalho que eu entreguei. E aí, ele não falou nada, eu tive que cobrar, e ele vira para mim e fala: "Ah, sim, Carol, um excelente trabalho." Mal olha e vai embora. Será que eu entendo que eu realmente fiz um excelente trabalho?
só pelo tom de voz que ele... Ah, sim, um excelente trabalho. E continuou. Ele deu atenção a mim? Ele realmente enfatizou que eu fiz um excelente trabalho? Se eu digo que foi um excelente trabalho, não adianta eu dizer só excelente trabalho de forma dita de qualquer jeito. Por quê? Porque a interpretação de quem ouve vai muito do momento pessoal que eu estou vivendo, que essa pessoa está vivendo. Então, se essa fosse uma situação real comigo, por exemplo, num trabalho, o que eu poderia interpretar desse excelente trabalho de qualquer jeito? Ai, por que eu estou nessa empresa ainda? Ai, esse chefe não gosta de mim realmente. Ai, eu sei tudo que eu faço errado. Eu só estou me desgastando. Enfim, são várias interpretações. Por quê? Porque eu não consegui acreditar pelo tom de voz que esse chefe se direcionou a mim que foi realmente um excelente trabalho. Então, o tom de voz conecta em 38%, ou seja, quase 40% simplesmente pela intensidade vocal que eu coloco. Então, isso inclui o uso de ênfases, e que é quase um semestre da nossa faculdade de oratória, que eu brinco, é sobre o uso da ênfase. Então, se eu quero dizer que foi um excelente trabalho, eu tenho que colocar a ênfase no excelente. E eu tenho que usar a minha postura corporal e olhar para aquela pessoa e realmente convencê-la. Dizer com um sorriso no rosto, porque o sorriso faz parte de algo que é excelente, não faz? Agora, às vezes também, se a pessoa quer ser debochada, e pode dizer o contrário, usando excelente trabalho. Aí sim, tá dizendo claro que não foi. Então, o tom de voz alinhado à postura corporal transmitem 93% do que a gente comunica com o outro. Olha só, é quase o total. Sobram 7% para as palavras. Sim, é importante pensar nesses 7%, porque como a Carol deixou bem clara aqui, a postura corporal e o tom de voz, 93%. Quer dizer, está dizendo tudo. E quando eu estava falando ali daquela pesquisa, além da maneira desse tom de voz aí, a gente viu também que essa pesquisa afeta os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com os filhos, os relacionamentos com genros, noras. Então, o cuidado na hora de falar tem que ser muito grande, principalmente, não só. Você não pode pensar que é só a sua boca que fala. A sua boca fala. A sua boca é apenas um instrumento que vai ajudar ou vai atrapalhar. Uma fala bem falada, você pensando no que você vai falar, você minimiza conflitos, gera empatia e pode melhorar os seus relacionamentos. Porque tudo depende dos nossos relacionamentos em casa. Porque não adianta você querer ser um excelente executivo, uma excelente secretária, se você não consegue ter um relacionamento com boas palavras em casa, como nós chegamos agora, no ponto que ficam, até as pessoas se espantam quando a gente dá essa pesquisa, porque se você for lembrar aí, 55% postura corporal, 38% Tom de voz. Tom de voz. Somamos 93%, sobram 7%. Ah, então tem muitos alunos que falam assim, professora, então não preciso de cuidar das palavras, não? Qualquer palavra. Aí que você se engana. Então, a gente tem que cuidar das palavras, escolher as palavras. Inclusive, a gente ensina técnicas para mostrar como você pode fazer para escolher as palavras. Parece impossível, né? Parece mágica, mas não é não. Tudo na vida é técnica. E a gente consegue colocar as técnicas quando a gente trabalha a questão do nosso controle emocional. Claro que esse 7% você vai precisar de trabalhar palavras que vão verdadeiramente interpretar o sentimento dessas palavras que você quer colocar naquele momento. Porque existem momentos diversos, momento de pedir um aumento, momento de conversar com seu filho, momentos diversos, que você com certeza está pensando aí. Então, vamos cuidar de entender da importância do tom de voz, das palavras e da postura corporal. E eu gosto muito, dentro dessa ideia aqui da importância das palavras, que às vezes as pessoas, só 7% é muito pouco. Mas dentro desse uso consciente de quais as palavras eu devo escolher para falar, é muito interessante a gente perceber que existe uma diferença absurda entre
o que falar e o como falar. Esses 7% ficam muito pequenos quando a gente se direciona apenas ao que falar. Então, aí entra os erros de querer decorar, de querer ler um script, de querer ter uma coisa muito preparada. Por quê? Porque eu escolhi aquelas palavras e vou falá-las exatamente como estão ali. Mas o como falar amplia esses 7% para englobar todo o total do que a gente está falando aqui de postura corporal, tom de voz e palavras. Então, o como falar, a escolha de palavras, a escolha de argumentos e o como colocar todo o meu corpo, a minha cadência e a escolha determinada dessas palavras pode transformar e mudar principalmente a interpretação do outro. E a interpretação do outro, a partir do que eu falo, aumenta gradativamente a minha autoconfiança, a minha segurança, porque eu passo, a partir do momento que eu estou falando, e eu sei que o outro está me entendendo, a trabalhar a minha segurança de que tá dando certo, estão me entendendo. É muito ruim quando você começa a falar e você percebe ali no meio do caminho que o outro não tá te entendendo. E isso vai minando a sua autoconfiança. E o que a gente trabalha é justamente o contrário. É para você ter consciência do que você está falando, do como você está falando e conseguir ter esse feedback do outro, saber que o outro realmente está te ouvindo, está te entendendo e isso vai reverberar na sua autoconfiança. É aquela questão seguinte, aqui está o que você tem para falar. O que eu tenho para falar, o que a Carol tem para falar, o que você tem para falar, tá tudo pronto na mente da gente. Mas o como falar, a gente tem que construir. E esse como falar é diferente, porque o que falar, você fala direto para as pessoas, você fala para um, para outro, mas o como falar, você vai conversar com as pessoas. Então, eu quero que você entenda nesse momento, que é bem importante você prestar atenção ao conversar em casa, ao conversar no trabalho. Para que você vai falar para as pessoas, se você pode, desde agora, ouvindo a nossa conversa aqui, trazer um como falar. Às vezes você tem tudo para falar, mas só pensou no quê? Aí você pensa em tantas coisas na sua cabeça. Ah, fulano falou isso comigo, eu vou falar isso para ele. Peraí, o que eu vou falar? Deixa eu pensar como eu vou falar para não trazer conflito e sim resolver a situação. Eu, verdadeiramente, com esses meus 40 anos, eu acredito que a comunicação, ela não vai resolver toda a sua vida, Carol, nem toda a minha vida, nem a sua. Mas se você prestar atenção na comunicação, ela vai resolver muito na sua vida. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Superações. E falando em transformações, a gente quer deixar aqui para você alguns exemplos que a gente está lembrando aqui dos nossos alunos. O que me fez lembrar aqui foi um aluno, o Edgar. Ele me procurou porque ele falou o seguinte: professora, eu apresento muitos projetos na minha empresa. Só que na hora que eu chego lá para apresentar, que eu sei que eu vou ser chamada, eu já me preparei, eu passei a semana inteira sabendo o que eu vou falar. Eu falei para minha mãe, eu falei para minha esposa, eu sei tudinho. Mas na hora que eu sento lá, que fico lá esperando a minha hora, meu corpo todo se fecha, eu fico tremendo e eu fico esperando assim. Eu não consigo nem olhar para as pessoas e eu fico nervoso demais da conta. E aí a gente trabalhou essa questão aí, que você ouviu que a gente falou aqui, sobre a importância de usar o corpo, o nome do nosso curso, Seu Corpo, Sua Fala. Ele virou para mim e falou assim: professora, eu agora não fico mais com aquela postura como se eu estivesse ali sendo um derrotado antes de falar. E ele, quando ele demonstrou que ele levanta, ele se coloca no lugar, acalma, olha para as pessoas, coluna reta, cabeça erguida, ainda falou comigo, assim como a senhora falou, e eu começo a olhar para as pessoas, eu sinto que eu estou confiante, e essa confiança me trouxe muitas oportunidades no trabalho, inclusive uma das melhores oportunidades que eu tive, que a minha mulher falou comigo assim: você está olhando para mim diferente. Aí eu até me emociono na hora de falar.
Porque muitas vezes o dia passa tão rápido e as pessoas esquecem até de olhar para as pessoas. E o Edgar nos mostrou que com o desenvolvimento no curso Seu Corpo, Sua Fala, ele conseguiu dar atenção a ele, ao corpo dele, à fala dele, e no trabalho e em casa. É uma grandiosa mulher com esse tamanho todo e essa voz poderosa. É uma grandiosa mulher. Lembra mais aí? Sobre tom de voz, tem um exemplo muito legal da nossa aluna Luísa, que ela falava sempre num tom muito monótono. E ela não percebia que ela tinha esse tom muito monótono. E ela conduzia reuniões, participava de reuniões, negociações, e aí ela terminava de falar, alguém que estava participando da reunião falava a mesma coisa que ela. E ela ficava assim, tipo, eu acabei de dizer isso, como assim? E não entendia por que isso acontecia, até que ela veio com essa angústia, mas não sabia exatamente que era literalmente a questão do tom extremamente monótono. Ela não variava a expressão, falava sempre numa cadência muito monótona, igual. Então nós estamos aqui nessa reunião e precisamos desenvolver alguns aspectos específicos que o banco nos determinou que devemos conduzir, sabe? Não tinha pausas, não tinha ênfases, ou seja, ela realmente mantinha um tom de voz muito monótono. E quando ela percebeu que era isso que estava atrapalhando todo o entendimento e a credibilidade das pessoas darem literalmente ouvidos ao que ela estava falando, foi uma chavinha transformadora. Mas ela precisou se gravar, ela precisou... Porque a gente percebe, pelo que o olhar profissional, quando eu converso com uma pessoa num tom de voz muito monótono, eu logo identifico. Mas é muito comum você que tem esse problema não se identificar, porque você está acostumado a se ouvir, a falar anos dessa mesma forma. Então, a gente precisou trabalhar nas aulas, mas ela precisou se gravar, se ouvir, em momentos em que ela não botava a câmera e agora eu vou falar, aí ela mudava um pouquinho, mas deixava ali a câmera escondida para ela mesma e participava de reuniões e se filmava, e ela foi percebendo que ela realmente tinha esse tom de voz muito monótono. Aqui eu dei o exemplo de um tom de voz monótono parado, mais devagar. Mas tem pessoas que falam num tom muito rápido também e continua sendo monótono porque continua acelerado e isso também atrapalha muito o entendimento de quem está ouvindo. Então, não funciona. É preciso você, de vez em quando, se desconfia agora que eu estou comentando aqui com você, que você pode ter esse problema de manter o mesmo nível da sua voz, do seu tom de voz, se grava em momentos descontraídos, em conversa até com amigos ou em momentos mais formais do seu trabalho para você perceber e trabalhar como? Com pausas, com pontuação mental, que a gente já falou na segunda aula, com uso de ênfases, como a gente já comentou nessa aula de hoje, e adaptar, transformar essa sua cadência monótona para uma variação que desperte o interesse e a vontade do outro em continuar sempre te ouvindo. Mas como a gente falou de tom de voz, de postura, e falamos também dos 7% ali das palavras, eu lembrei de um aluno também, de maneira assim, que ele chegou para mim e falou assim, ele tinha um irmão, os dois estavam fazendo direito. Lembra dele? Lembro, gêmeos. Tinha o cabelo curtinho, gêmeos, outro de rabi. Uhum. Aí chegou para mim e falou assim, mas meu irmão ele não consegue falar, não, mas eu já estou bem adiantada, eu leio demais, eu tenho um vocabulário muito bom. E realmente o irmão dele não tinha. Mas aí nós continuamos tendo as aulas, e o que eu percebi? Ele tinha um vocabulário extenso, ele tinha muito conteúdo, mas ele gastava umas palavras muito, muito, muito além do que as pessoas podiam entender. Era um vocabulário muito específico de direito. E até, por que ele me procurou? Você vai até se espantar aí no que eu vou te falar. Eles estavam terminando a faculdade, né? Então, ele terminou a faculdade e ele foi atender um cliente e o cliente falou com ele assim que precisava que ele conseguisse um habeas corpus. E ele foi fazer o possível lá para conseguir, porque era o primeiro trabalho dele. Ele não conseguiu, de tudo que ele fez, mas ele não conseguiu. Então ele foi conversar com os familiares.
Quando ele chegou lá para conversar com os familiares, ele começou a gastar todas as palavras mais idênticas possíveis, né, no latim e tudo. E ao falar, ele começou a perceber que as pessoas estavam comemorando. Ele tinha que conseguir, mas ele não conseguiu. Mas ele gastou tantas palavras chiques que no final ele ficou sem saber como que ele iria realmente explicar. E aí foi que ele percebeu que não adianta usar palavras chiques, bonitas, palavras para impressionar o outro. Como nós estamos aqui, nós estamos falando palavras para impressionar você. A comunicação é simples, muito simples. Claro que não pode ser chula, né? Claro. Mas tem que ser simples. Em relação ao irmão... Simples e com utilidade. E com utilidade, com certeza. Tem gente que esquece dessa utilidade. Como eu falei que eles eram irmãos, o outro, ele veio com total, assim, vontade de aprender. Ele estava tranquilo, querendo realmente absorver. E o outro já veio assim, não, eu já sei. A gente encontra muitos alunos assim, né? Eu já sei muito, eu já sei isso. Não importa se você sabe muito, se você tem um vocabulário enorme, se você tem um vocabulário extenso, conteúdo, ou se você não tem. Aqui, nós conseguimos ajudar você a entender como você pode desenvolver esse vocabulário. Então, esse outro irmão dele, já lembra o nome, Carol? Ah, não. Acho que era Marcos, tempo. não era, não? Não lembro. Então, eu acredito que era Marcos o nome dele. E ele virou para mim e falou assim, professora, o mais bonito, até lembro diante das palavras dele, o mais bonito que eu aprendi aqui, que me fez realmente desenvolver e desbloquear minha comunicação, é que eu posso falar como eu falo no meu dia a dia, apenas direcionando para o público que eu estou falando. E nós já até conversamos sobre isso aqui. Então, não se preocupe em falar palavras chiques, em querer ser Rui Barbosas ou Camões. Seja você, aprendendo a confiar em você e naquilo que você realmente quer expressar. Muito obrigada, Romilson. Eu adoro ficar aqui ouvindo seus ensinamentos, suas aulas. Sou eterna fã. Desde muito tempo. Desde muito tempo. E aprendo e tenho o maior orgulho de estarmos juntos nessa jornada, trazendo esse conhecimento para você que nos acompanha. A primeira aula, a segunda aula e essa aula de hoje, a gente trouxe muitos conteúdos e imagino que você esteja ávido por querer mais. E é a partir de agora que eu vou te falar as condições, o que preparamos de especial para essa segunda turma do nosso curso online Seu Corpo, Sua Fala. O nosso curso, então, ele está preparado e organizado em 6 módulos. E eu vou contar para vocês um pouquinho de cada módulo, que é para vocês entrarem no curso já entendendo a dinâmica, como funciona e o que a gente quer de você em cada um desses módulos. O primeiro módulo a gente chamou de, antes de tudo, consciência, estudo e prática. Ou seja, é um primeiro módulo para te trazer a consciência da importância de começar a prestar atenção na sua comunicação, de começar a entender como você fala pode mudar as suas relações, a sua postura, o seu desenvolvimento diante dos desafios pessoais ou profissionais. Então, é um primeiro módulo para trazer os pensamentos para dentro, para essa comunicação interna, de como eu posso começar a trabalhar a minha comunicação interna comigo mesma para ter a autoconfiança de começar a colocar a minha voz no mundo. E aí depois o segundo módulo, que eu gosto muito e que é composto por 4 aulas, é o módulo que a gente chamou de escutatória, que tem um texto lá como material complementar muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, e tem uma jogada aí com esse nome de escutatória. Por quê? Mas eu quero fazer um curso de oratória, Romilson, vou fazer escutatória? Sim, a principal habilidade para quem quer aprender a conseguir a falar cada vez melhor é, na verdade, o primeiro passo de ouvir cada vez melhor. E aí, nesse módulo de escutatória, a gente trabalha a escuta em 3 níveis: a escuta dos meus próprios pensamentos, a escuta da minha boca e a escuta do outro. Inclusive, Carol, você comentou aí sobre a importância de escutar. E é tão realmente
válida essa questão de escutar, que eu lembrei do caso de uma aluna, Débora, e o que aconteceu nesse momento. A Débora, ela vinha conversando comigo nas aulas, mas sempre que ela conversava, ela citava algumas frases, assim, que ela soltava no meio da fala, e sempre ao falar, ela falava alguma coisa dos filhos, da família e tal, e um dia eu virei para ela e falei assim, ô Débora, quando a gente repete mais de, isso eu aprendi na psicologia, tá? Quando você repete mais de 3 até 5 vezes a mesma coisa, tem algum probleminha aí. E sempre você está me falando algo em relação a seus filhos, a seu marido. E ela virou para mim e falou assim, não aguento mais. Não aguento mais, eu quero até me divorciar do meu marido, não estou suportando olhar para ele. Eu falei para ela assim, mas Débora, você tem 4 filhos, você tem certeza disso? Ela, tenho porque eu tô cansada. Só que eu virei para ela e falei assim, Débora, pensa, olha como você está falando. E olha que interessante, sempre, olha como é importante se escutar. Sempre que ela falava, porque a minha sogra falava isso do meu filho. Ah, porque a minha sogra falou que eu não faço isso. Ah, porque a minha cunhada falou isso. Então, qual que era o ponto-chave ali? Não era realmente a questão com o marido, era o que ela estava absorvendo das falas que ela estava escutando dos familiares. E eu falei para ela, mas como isso que acontece? Eu tenho que passar todo final de semana, meu marido quer que eu passe o final de semana com eles. Eu falei para ela e falei, olha, vamos fazer o seguinte, então, quem sabe você passa a falar que você está lendo, estudando, e assim, não precisa de ir tanto lá. E preste mais atenção em você, no que você está pensando em relação à sua família, seus filhos e seu marido. Gente, foi mágico, verdadeiramente mágico, porque quando terminou o curso, no último dia do curso, ela chegou com 2 passagens e falou, nós estamos indo para Paris, nós vamos passar uma temporada em Paris. Gente, comunicação não resolve tudo. Mas melhora a vida, sim. Melhora a vida do casal, melhora a vida da família, melhora a vida dos filhos. Eu não faço mágica, eu não faço milagres, mas eu levo a consciência de o que uma comunicação pode fazer na sua vida, que faz na vida dos meus filhos. Muito, muito importante você lembrar essa história e, inclusive, tem uma aluna nossa que já é da primeira turma do curso online, que ela é terapeuta, e ela veio com essa demanda de realmente precisar aprender a se ouvir mais. Ela é muito treinada a ouvir os pacientes, mas quando ela falava, quando ela se expressa, ela quer trabalhar mais essa habilidade de conseguir se ouvir, porque ela sentia que as pessoas entendiam, mas não consideravam tanto ela. E ela se esforça muito para ouvir os pacientes, mas na hora que ela começa a falar, ela já percebeu, numa aula, no encontro que a gente fez dessa primeira turma, ela falou, eu percebi que a minha voz é muito monótona, então eu estou trabalhando essa minha habilidade de me ouvir e estou percebendo que meus pacientes estão me considerando e me ouvindo muito melhor. Então, a habilidade de se ouvir para quem quer falar melhor é realmente o primeiro passo, e esse módulo escutatória está bastante completo, muito interessante. Depois, o terceiro módulo, aí a gente chamou de O Poder Está em Sua Fala. Então, é um módulo que tem 5 aulas com os pontos fundamentais do método Seu Corpo, Sua Fala, que é um método que Romeus Colombo está comemorando 40 anos, e eu, com muito orgulho, cresci com o método Seu Corpo, Sua Fala, mas que trabalho mesmo, já tem aí uns 15 anos. E a gente trabalha esses pontos fundamentais neste módulo. Não vou falar quais são os pontos fundamentais, que é para vocês também ficarem curiosos e perceberem que os pontos fundamentais, a gente deu algumas dicas aqui nessas aulas desse nosso evento, na primeira aula, na segunda aula, na aula de hoje. Mas lá no curso online tá tudo bem explicado direitinho, e o módulo O Poder Está em Sua Fala está muito completo com os pontos fundamentais. Depois que vimos os pontos fundamentais, que trabalhamos a escutatória, que partimos da consciência da fala, a gente chega num módulo bastante grande, que é o módulo sobre os exercícios. E aí é um módulo que a gente chamou de praticar e aprender.
um módulo totalmente direcionado realmente para muitos exercícios. E aí, aqui, na verdade, é o grande desafio do nosso curso online, que é eu precisar da sua dedicação, do seu empenho, da sua vontade de realmente fazer estes exercícios, porque oratória é prática consciente. Se você só assiste uma aula, só lê lá o material e não procura fazer os exercícios, você vai talvez continuar repetindo os mesmos vícios, os mesmos erros de linguagem, de expressão que você vem cometendo ao longo da vida, né? Porque a gente aprende a falar lá, criancinha com 2, 3 anos, e não para mais de falar. Então a gente precisa ter essa consciência, aprender o correto, aprender as ferramentas e utilizar os aprendizados com consciência, querer colocar em prática. Então é um módulo inteiro para te chamar a colocar em prática no seu dia a dia o tempo todo. Toda vez que você abrir a boca, você vai lembrar da gente falando na sua cabeça. Eu preciso ouvir o que minha boca está falando. Isso, tem que ouvir. E praticar. Tem um aluno nosso também desse nosso curso online. É a Manuela, que ela, da primeira turma, a Manuela veio com o propósito o desafio, na verdade, de defender a tese de doutorado dela. E aí ela está realmente praticando muito bem os exercícios, colocando em prática, porque o desafio que ela tem pela frente será em dezembro agora. É muito grande. Então ela se inscreveu na primeira turma, já pensando num tempo hábil de treinamento para ela conseguir arrasar na defesa do doutorado, e eu tenho certeza que ela vai muito bem. Depois ela manda um depoimento pra gente. São 700 páginas para que ela possa defender em 15 ou 20 minutos. 15 minutos, mas a gente depois um traz, tempo. Né, maneiras diferentes de falar, e ela vai conseguir se ela trabalhar com os pontos mentais. E ainda a gente tem o 5º módulo, que a gente chamou de Depois de Tudo, Persistência, Gratidão e Sucesso. O primeiro módulo era antes de tudo. Esse 5º módulo, depois de tudo. Ou seja, depois de passar pela jornada, por todas as aulas, a gente ainda tem algumas aulas de revisão. Olha, agora que você aprendeu este ponto, como você pode ainda mais colocar em prática? Como você pode potencializar essa consciência? Como a gente vai trazer ferramentas que vão ajudar ainda mais tudo que você aprendeu nos módulos anteriores, associar e colocar em prática. Eu gosto de dar o exemplo de quando a gente quer tirar a carteira de motorista. Primeira vez, a gente não sabe dirigir, a gente entra no carro, meu Deus, eu tenho que passar a marcha, olhar o retrovisor, olhar o outro, olhar o lado de cá, o que eu vou fazer? É muita informação, será que eu vou conseguir? Parece que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Passa um tempo, a gente dirige várias vezes, prática consciente. Hoje em dia, eu, modéstia à parte, sou uma excelente motorista e faço tudo ao mesmo tempo. Você também, tenho certeza, nem percebe que você está passando a marcha, olhando o retrovisor, é tudo junto ao mesmo tempo. Então esse último módulo do nosso curso é para você juntar todos os conhecimentos. Lá no começo você chegou, nossa, é muita coisa, cometo muitos erros, não tenho muita percepção de muita coisa, vai ser difícil. Nesse último módulo, a gente quer que você já seja um excelente motorista, que você já esteja juntando todas as técnicas e praticando de forma natural. E isso é muito possível. Um dos nossos alunos também da primeira turma online, o Cadu, ele contou pra gente que ele veio porque ele já falava, ele gosta de falar na igreja, ele tem uma ONG, ele dá palestras, mas ele tinha muito receio do que as pessoas pensavam sobre o que ele ia falar, então ele se autocobrava, ele se autossabotava também muito. Então, com as aulas e com essas ferramentas de autopercepção, de comunicação intrapessoal, transpessoal, ele está conseguindo muito bem aprimorar e ter a confiança no conteúdo dele, no posicionamento, na postura corporal, no tom de voz
que ele quer colocar, na intenção que ele quer colocar na comunicação dele, e esse excesso de autocobrança está ficando em segundo, terceiro plano e não está mais atrapalhando. Então também foi um depoimento do nosso aluno da primeira turma que muito nos emocionou, né? E foi bem muito rápido, bonito. né? E por fim, como último módulo, na verdade, tem o módulo que a gente chama de o seu compromisso com a fala, que é mais uma vez, nesse curso online a gente não tá eu e você ao vivo, eu te cobrando, não fez errado, faz de novo, fez errado, faz de novo, não. Então eu preciso do seu compromisso, da sua vontade de praticar e, claro, você fazendo o nosso curso online, você tem os nossos contatos, tem a forma de comunicar com a gente, pode enviar exercício, pode enviar dúvidas. Somos suas professoras do mesmo jeito, então o que tiver de dúvida, o que tiver de receio, a gente está aqui para conversar com você sempre. E esse último módulo é para chamar novamente aquela reflexão que a gente traz lá no começo, mas de uma forma a você trazer total consciência e cada vez mais constância. Por quê? Comunicação é uma mescla mágica e transformadora de escuta ativa, consciência e prática constante. Pois é, Carol, são muitos módulos, muitos exercícios, muitos temas a serem trabalhados, mas alguém pode estar pensando, será que é para mim? Eu quero falar para vocês o seguinte, eu tenho, como já falei aqui várias vezes, 40 anos que eu faço o que eu faço. É um amor muito grande para verdadeiramente colocar em prática a proposta que eu trago na vida, que é transformar gerações para uma melhor capacidade comunicativa. E eu tenho feito isso há todos esses anos, a cada dia da minha vida. Então, se você pensa, será online dá certo? Sim, você pode ter certeza que o online dá certo. Primeiro porque você está na sua casa, você está no seu tempo, você escolhe o momento que você está ali mais apropriado para aprender, isso vai te ajudar bastante. E tem outra, é aquela questão seguinte, é um tempo que até eu fiquei assim, falar a verdade com vocês, eu fiquei muito preocupada em lançar um curso online. Por que lançar um curso online? Porque a vida inteira eu trabalhei ministrando cursos, palestras e também ministrando mentorias. Mas como você, eu também tive esse pensamento, né? Será que o meu aluno, ele vai só comprar o curso ou ele vai fazer? Então a gente teve, assim, minuciosamente, muitas e muitas conversas e acabamos, né? Chegamos nesse acordo de fazer, de oferecer o que a gente tem de melhor nesses 40 anos. Foram as melhores técnicas, os melhores exercícios para você verdadeiramente entender que comunicação é uma habilidade. E, na verdade, também, 40 anos que a gente faz um trabalho, eu nunca tive um aluno que não aprendesse. Inclusive, eu tenho até aquele aluno que falou, como você fica preocupado de fazer o seu curso, porque você fala que nunca teve um aluno que não aprendeu. Verdade. Aí bota uma pressão, ele falou. Aí a mãe falou, é uma pressão mesmo, você tem que aprender. Porque todo mundo tem que aprender, todo mundo pode aprender, mas como que você aprende? Se você realmente primeiro acreditar que você pode aprender. Então, tudo que está ali foi colocado da melhor maneira possível, entregando a você tudo que você vai precisar para fazer a sua evolução pessoal permanente em comunicação. Estrategicamente e pedagogicamente planejado, organizado, arquitetado e entregue a você com toda a nossa dedicação. E comprovado, graças a Deus, porque a gente teve a grande oportunidade de entrar em contato com alguns dos primeiros alunos que fizeram a compra do nosso curso online no primeiro lançamento. E todos eles, primeira, segunda, terceira aula, foi lindo escutá-los dizer que já estão tendo resultados em cada objetivo que eles estavam tendo ali naquele momento, porque cada um entra com um objetivo, mas todos eles já estão tendo grandes resultados. Isso também vai acontecer com você, eu tenho certeza. Então, conscientize-se do que a Carol falou desde o início e aprenda, porque você sabe que você não é sozinho no mundo. Você tem muitas pessoas ao seu redor e a comunicação vai transformar a sua vida e a vida de todos que estão ao seu lado. Tá, Romilce, falamos sobre a questão
de o curso ser online, será que funciona? Mas eu estava pensando aqui que às vezes quem está nos ouvindo também pode pensar na questão do tempo. Será que eu vou ter tempo? Vocês estão falando aí que são muitos exercícios, muitas aulas, muito conteúdo. Será que eu vou ter tempo para me dedicar, para realmente conseguir esses resultados que estão prometendo? Olha, como ela falou, são muitos exercícios, muitas leituras, tudo, mas olha, a gente programou com tanta vontade de que seja de maneira fácil para você aprender. Muitos exercícios, mas todos, aliás, são todos bem engraçados, são lúdicos. Os meninos que estão fazendo, os alunos que estão fazendo, estão adorando. Você vai adorar também. Mas a questão mais importante quando se fala de tempo é... Todo mundo fala que às vezes não tem tempo, mas tempo a gente se organiza. Então tem o exemplo da Débora, nossa aluna, que ela estava mudando de cargo, de função, e precisava ter uma fala muito assertiva, porque ela ia comandar um grupo de CEOs. Então, ela falou, Romilson, eu preciso disso urgente, como que a gente pode fazer? Falou, prioridade é o tempo. Sabe qual é a solução que ela teve? Ela utilizou as férias dela. Será que você faria isso? Por você? Então ela utilizou as férias. Foram 30 dias, Carol, não foi? Aula todos os dias com exercícios. Mas hoje ela agradece porque ela está no cargo que ela almejou. E ela consegue usar essa comunicação da melhor maneira possível. Isso não vai ser diferente com você. É só se envolver, dedicar. Aliás, na vida... Tudo é dedicação. Como eu estaria aqui? Jamais eu imaginei na vida que eu estaria aqui hoje falando com você e principalmente tendo um curso online. Eu nem imaginei isso. Juro, eu não imaginava isso. Em questão de tempo, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, gente. Eu fiz Direito à noite, Ciências Sociais de tarde, e ainda trabalhava, fazia estágios, assim, minha vida foi uma correria. Hoje eu olho para trás, como que eu consegui... Aí tinha um professor lá da Faculdade de Ciências Sociais que ele falava assim, o que você faz à noite? Você dorme? Aí quando a gente tem um propósito na vida, né, a gente encontra um tempo. Então tá ali, ó, a facilidade do curso online, você tem a plataforma da Hotmart, você pode baixar no seu celular, no seu computador, fazer a caminho do ônibus. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu fazia estágio, que eu ficava 40 minutos dentro do ônibus, era estudando, era lendo. Então, em vez de a gente ficar ali, hoje em dia, rolando a telinha do Instagram, você pode levar o curso para onde quiser, baixar os materiais. Tem aluno da nossa primeira turma que gostou tanto dos materiais, que imprimiu e mandou pra gente, que fez uma apostila ali, fez um livro dos materiais que estão todos anexos ao curso. Então, você pode criar o seu tempo. E pegando a ideia das férias, as férias também estão chegando aí, né, para quase todo mundo, tira umas férias no final do ano. A gente está falando aqui que as aulas são muitas aulas, que são muitos exercícios, mas as aulas são leves. É nesse bate-papo que a gente tem aqui, não é nada pesado, como eu disse, estrategicamente e pedagogicamente pensado para motivar o seu aprendizado. Não é para ser nada maçante, muito menos pesado. Foi isso que a última aluna, como é que é o nome dela? Sua amiga lá que... É uma amiga de infância minha. Foi o que ela falou. Bem didático, tá tudo muito tranquilo. Está muito tranquila as aulas. Mas eu acredito que eu posso contar algo dessa questão de tempo também. É só rapidinho, eu acredito que você vai gostar, porque tempo a gente realmente faz. Quando eu fiz o meu curso de MBA, Executivo em Gestão Estratégica de Comunicação, eu estava com adolescente, jovem, criança dentro de casa, eu não tinha tempo para nada. Chegou na hora de entregar a monografia, eu estava com um projeto colorindo a Vale lá no Espírito Santo. E era assim, o dia tinha que chegar lá às 7 horas da manhã e sair de tarde. E fazendo o momento da monografia, eu não tinha tempo. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o relógio todos os dias. Foram 3 meses, de 2 da madrugada até as 3:30 da madrugada. E todos os dias eu acordava para fazer a monografia. Qual foi o resultado, Carol? Você lembra? Melhor monografia da faculdade. A melhor monografia dos últimos tempos da faculdade
foi o nome que o professor deu. Teve até festa. Então, claro que cada um é um. Eu reconheço isso e você também. Mas quem se envolve está muito à frente. Se você ficar sempre só rolando aí para ver as fotos, enquanto você está vendo as fotos dos outros, você está perdendo tempo. E eu não quero, porque é meu propósito na vida, transformar gerações. Me ajuda? Tá, Romilce, tá, Carol, já entendi, já me interessei, já quero entrar nesse curso e absorver toda essa transformação que vocês me apresentaram e estão me oferecendo. Mas qual é o valor? Quanto eu vou pagar por tudo isso? Realmente é muita coisa. E se a gente fosse destrinchar, fazer pelos nossos meios tradicionais, que a gente vem oferecendo essas aulas, esses cursos, essas mentorias, essas orientações, esses treinamentos, a gente chegou a um número que custaria pelo menos R$4.100. Mas a gente chegou a um acordo de oferecer o curso online originalmente por R$1.250. Mas calma aí, porque para você que se inscreveu no nosso evento O Poder da Fala Black Week, claro que você está esperando uma condição ainda mais especial, porque vamos pegar essa onda da Black Friday, vamos comemorar o aniversário de Romilce, principalmente estamos comemorando os 40 anos do método Seu Corpo, Sua Fala. Então, para você, a gente vai ter uma condição ainda mais especial e o curso vai sair com mais 40% de desconto. Ou seja, você vai conseguir adquirir tudo isso que a gente está te prometendo por R$750. A partir de segunda-feira, se organiza. O carrinho vai abrir, o curso vai estar por R$750, ou melhor, 12 vezes de R$62,50. Gente, R$62,50 por mês não é nem um cinema, não é nem um hambúrguer, uma pizza por mês, para transformar a sua comunicação, para melhorar seus relacionamentos, minimizar conflitos, gerar empatia, enfrentar desafios profissionais, superar questões que talvez você tenha aí alimentado e se bloqueado por tanto tempo. Então, é um custo-benefício, um valor que vai agregar valor à sua vida. Então, segunda-feira, abre o carrinho, vai ficar por uma semana, Black Week, não foi? Que a gente prometeu? Então, uma semana com 40% de desconto por R$750. Mas, quem ainda se inscrever nas 2 primeiras horas, ou seja, o carrinho na segunda-feira vai abrir às 8 da manhã, de 8 às 10, as pessoas que se inscreverem nessa janela de 2 horas do primeiro momento que a gente abrir o carrinho, vai ainda ganhar uma mentoria individual, personalizada, ao vivo, só você e eu, ou só você e Romilce, ou só você e nós duas, quem sabe, para você desenvolver e trabalhar principalmente as suas questões pessoais e profissionais, ou o foco que você quiser dar. Para quem se inscrever nas 2 primeiras horas da segunda-feira, vai ganhar essa mentoria individual, que uma mentoria avulsa nossa tem um valor de R$350. Então, daquele valor lá de 4.000 que a gente comentou, já aumentaria mais R$350, porque você vai ter esse encontro individual conosco. Então, fica ligado que você vai receber mensagens da nossa equipe, vai receber e-mail, vai receber esse link lá na segunda-feira, na hora certinha, para você conseguir se inscrever e terá uma janela de 2 horas a partir da segunda-feira para você ganhar essa mentoria individual. Se não conseguir se inscrever nas 2 primeiras horas, ainda assim, esse desconto, esse valor super especial, essa condição super especial estará disponível durante toda essa semana, de segunda à próxima segunda. Envia para seus amigos, compartilha com as pessoas, conta que essa oportunidade é única e é só neste momento que estamos fazendo essa condição muito especial. Pois é, Carol, você deixou todos os valores certinhos aí para quem está nos ouvindo, mas acredito que ainda pode ter alguém pensando assim, mas será que esse valor vai valer a pena? Será que eu consigo ter esse valor? Será que eu vou dar conta de pagar?
Aí eu lembrei de um caso de uma aluna nossa que me deixou realmente muito emocionada. Primeiro porque essa aluna, ela queria muito fazer o curso, ela tinha um propósito muito grande, ela tinha preparado um tempão da vida dela, estudando muito para conseguir passar num concurso numa empresa que ela precisava de fazer. E aí, ela não tinha realmente dinheiro, ela ficou desesperada, falou, eu não sei quando é que eu vou fazer seu curso, mas eu vou fazer, eu quero ser aluna, eu quero ser aluna do seu curso, sua fala. E um belo dia, eu recebo uma mensagem dela dizendo o seguinte, professora, desde o dia que eu conversei com você, que você me mostrou meus pontos fortes e meus pontos de melhoria na comunicação, e me mostrou que eu posso conseguir realmente melhorar e conseguir essa vaga que eu quero para a minha vida, eu resolvi, junto com a minha mãe, fazer marmita para todos os meus colegas, para os meus tios, primos, e eu passei a todos os dias levar marmita de almoço e janta, vendendo as marmitas de preço baratinho, que meu pai e minha mãe ajudou. Gente, eu fiquei assim muito, muito emocionada, porque realmente, quando a gente quer algo, a gente consegue. Então eu acredito que você que está me escutando, se verdadeiramente está na hora de você sair do interesse de falar bem e realmente passar a ter essa necessidade e transformar a sua vida, vai ser muito bom. Principalmente porque você sabe, conhecimento é algo que ninguém na vida vai tirar de você. Pode tirar tudo, as roupas que você compra, os tênis, as bolsas, mas conhecimento jamais alguém vai tirar de você. E aqui então, eu acredito que eu deixo para você o que é de mais importante, que é o conhecimento. Mas não é só um conhecimento básico, não, que a gente tem muito conteúdo aqui. É um conhecimento que vai trazer para você habilidades. E essas habilidades vão fazer você agir com atitude na hora de falar com qualquer pessoa, em qualquer situação. Então, aproveite, eu tenho certeza que você já está dizendo, eu quero fazer esse curso, eu quero ser aluna seu corpo, sua fala, ou aluno seu corpo, sua fala. E é um conhecimento realmente, como você falou, que fica. Tem muitos alunos, no nosso site tem um depoimento específico que fala exatamente isso, é um conhecimento que eu aprendi para a minha vida. E você encontra alunos, né, de mais de 10, 15, 20 anos que reencontram e é sempre emocionante porque as pessoas não esquecem. É um conhecimento que você aprende e tem o grande diferencial de colocar em prática o tempo todo. Você está falando, então tudo que você absorveu e aprendeu, você pode continuar praticando e sim, é um valor, um investimento de capital humano que você vai estar direcionando para a sua vida e que não vai se perder, não vai acabar no final do dia, porque fica para a sua vida realmente. Então, aproveite essa oportunidade, porque é somente esta semana esses 40% de desconto já do valor mínimo que a gente tinha decidido oferecer o curso online e nos próximos lançamentos o curso volta ao valor que a gente bateu o martelo de 1.250. Então, esses 40% é realmente em comemoração aos 40 anos do Método Seu Corpo, Sua Fala. Condição especialíssima para você só essa semana. Fica atento, de segunda a segunda o carrinho estará aberto e os conteúdos que nós trabalhamos aqui nesses 3 encontros só ficarão disponíveis até domingo. Então o tempo, se você quiser reassistir, anotar as aulas, todos os aprendizados da aula 1, 2 e 3, é até domingo. A partir de segunda é para você conseguir se inscrever somente esta semana nessa condição especial por 12 vezes de R$ 62,50 por mês. Essa você não vai perder. Carol, chegamos ao final da nossa 3ª aula, mas com o coração feliz, porque a gente acredita que a gente pôde ajudar cada um que esteve aqui com a gente. Mas, ao chegar nesse final, a gente tem que lembrar do que a gente falou, porque a gente ensina, a gente não só fala, a gente faz. A gente ensina que a gente precisa sempre revisar. Então hoje
nesta aula, terceira aula, nós falamos sobre os pilares da comunicação, com todos os exemplos que eu tenho certeza que você está lembrando de todos. Nós falamos sobre a importância da postura corporal, coluna reta, cabeça erguida. Nós falamos sobre a importância também do tom de voz. Lembra que nós falamos, não é o que você fala, é o como você fala, para sair do falar para as pessoas e falar com pessoas. E por fim, nós falamos nesse tripé das palavras, cuidar das palavras que saem da sua boca. A boca é apenas um instrumento, mas é você que trabalha com esse instrumento. Então, guardando esses 3 pilares aí bem firmes na sua comunicação, certo? Também falamos sobre todos os módulos que você vai aprender nesse nosso curso. E em cada módulo também foi passado para você que tem muitos exercícios que você não pode deixar de fazer nenhum deles. E olha que eu estou falando e falo isso há 40 anos, a gente tem que sim ter persistência, resiliência e vontade de aprender. Então, fazendo todos os exercícios, que são muitos conteúdos, você vai arrasar na sua forma de falar. E então aguardamos você na nossa comunidade, que vai ficar disponível até domingo. Essas aulas estarão disponíveis até domingo. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, a nossa equipe está preparadíssima para te responder. Se quiser pedir o nosso contato pessoal para conversar com a gente, também estaremos disponíveis. A partir de segunda-feira, o carrinho abre e vou repetir pela última vez, uma condição muito especial para você ser também um aluno orgulho, seu corpo, sua fala. Já é uma marca, né? A gente chama os nossos alunos com muito carinho de alunos orgulho, seu corpo, sua fala. Ao longo desse tempo, são mais de 5.000 alunos, assim, fazendo uma conta por baixo para não trazer um número muito incredível para vocês. Mas mais de 5.000 alunos em mais de 30 países, isso sim a gente contabilizou certinho, ou seja, ao redor do mundo inteiro temos alunos orgulho, seu corpo, sua fala, e aguardamos você para esse nosso time, essa nossa equipe de pessoas que sabem o potencial transformador de uma comunicação segura e confiante.